Bem-vindos ao Datalogando. Hoje vamos entrevistar Domingo Montanaro, que é cofundador da Ventura Academy. Domingo, seja bem-vindo ao Datalogando. Obrigado, Bruno, é um prazer. Vamos lá. Primeiro falando quem é o Domingo, como você começou nessa vida para criar a Ventura Academy. Conta um pouquinho para a gente sua trajetória. Claro. Bom, eu sou perito em informática, então hoje eu já há 20 anos eu atuo na investigação e elucidação de delitos praticados por meios eletrônicos, ou seja, eu entro em cena sempre depois que o problema se materializa. Certo. E eu comecei descobrindo algumas fragilidades em sistemas, então eu estava muito mais focado no começo da minha carreira em segurança da informação. Certo. Lá quando eu tinha meus 16, 17 anos de idade. Então você começou bem jovem, você começou com 16 anos? Sim, 16 anos Por de gosto idade, mesmo, né? Sim, já hackeando nas madrugadas, lá em casa e etc. Esse é o primeiro hacker assumido que a gente está falando aqui. Ó. Não, mas era uma época que tinha tudo, era inseguro. Não, com certeza. Na internet, nada disso era crime, era um grande curioso. Né? Hoje existe o hacker do bem também, que justamente trabalha nessa função de segurança mesmo. Perfeito. Né? O hacker, por definição, ele é um ser curioso e que é apaixonado por desafios, e esse é um conceito amplo que se estende a qualquer tipo de profissão. E ele, obviamente, é um conceito que ficou muito mais martelado na informática, da pessoa que faz a intrusão de um sistema de informação e etc. Mas é justamente porque ele está desafiado por aqueles mecanismos de segurança, entende? Sim. Mas o conceito do curioso, etc., acho que existe em muitas e muitas profissões, de quem é extremamente autodidata, se aprofunda, sabe? Tipo, a pessoa está o tempo todo movido por desafios, entra no túnel e só sai quando ele consegue sobrepujar aquele grande desafio. Então, que legal. E com 16 anos, então, você já começou a mexer com tudo isso daí, sozinho, por gosto mesmo, curiosidade, como você falou? Numa era pré-Google, né? Pré-Google, né? Na era que ainda a internet era um pouco era de escada, né? Era, com certeza, era conexão de escada, era em bate-papos com outras pessoas, era lendo documentações ali no preto e branco muitas vezes, as famosas RFCs, os manuais da Intel, coisa lá do final dos anos 90, e era muito, muito curioso e sempre querendo, tem um aspecto até psicológico, né? Querendo sempre ser melhor que os outros, né? Então eu queria chegar na escola e me mostrar que eu sabia mais que eles de informática e etc. Legal, cara. Hoje, olhando no retrovisor, dá para entender o porquê, né? É verdade. E desde então, como você foi pautada a tua carreira? Você começou por curiosidade, daí estudou, foi se aperfeiçoar? Eu sempre gostei de escrever. E aí, quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu já comecei a contribuir em algumas colunas de algumas revistas. Então, tinha a revista Época, tinha a revista PC Master. Com 17 anos? Com 17 para 18 anos, legal, eu já era colunista da revista PC Master, também da revista Hacker, de uma editora Digerati, que eu nem sei se existe mais, mas... e eu escrevia sobre vulnerabilidades de software, né? Então eu mostrava na revista como explorar uma vulnerabilidade de um software qualquer, enfim, né? E justamente uma pessoa que ligou na editora e disse, olha, eu preciso conhecer quem é a pessoa que escreve essa coluna. E passaram o meu e-mail na época, e essa pessoa veio a se tornar um grande mestre na minha vida, que me contratou quando eu tinha 18 anos de idade, para ser um perito. Eu não sabia o que é esse negócio de perito. O que faz um perito, o que come, do que se alimenta. E aí foi quando eu comecei, já com 18 anos de idade, a fazer as minhas primeiras perícias em informática. Ele me disse, olha, tudo que você conhece de segurança da informação vai ser a base, vai ser importante para você poder atuar numa perícia em informática. E aí eu entendi o que era o rito judicial, das partes, a discussão no litígio, quando se fazia a perícia, o que era o objeto da perícia, todo aquele trâmite que a gente conhece numa perícia depois que o problema acontece. E aí essa pessoa foi que me ensinou a sair muito do panorama técnico, bit, byte, linha de comando e etc. E me ensinou a conversar com o juiz, com o advogado, com o delegado, com o presidente de uma empresa. Então eu tive 2 anos de um mentoring bem forte com ele. E aí foi quando eu fui convidado a ir trabalhar numa instituição financeira. Certo. E foi quando os bancos, no começo dos anos 2000, começaram a se aparelhar contra as fraudes
principalmente de internet banking. Que foi um dos pioneiros, assim, quando a gente fala em segurança da informação, né? Os bancos tinham que ser nessa frente. Porque no amplo conceito da defesa, os bancos sempre foram muito atacados. Então, se você olhar os bancos brasileiros, eles têm uma segurança muito melhor, primeiro, do que várias instituições financeiras de muitos países de primeiro mundo, primeira coisa. E segundo, comparado aos outros setores da economia brasileira, eles têm muito mais investimento de pessoas, processos, tecnologia, do que outras empresas, talvez até do mesmo tamanho, só que, no entanto, que estão em outros setores, porque já estão acostumados a tomar ataque atrás de ataque. É claro, os bancos, é onde está o dinheiro. Não sabia, mas a gente acabou se tornando, o Brasil acabou se tornando um benchmark para o mundo, assim, segurança da informação. O próprio chip, né? O próprio chip no cartão de crédito, por exemplo, ele veio a ser adotado aqui muitos anos antes do que nos Estados Unidos. O EMV, né? O chip do cartão. Nossa, que interessante isso. E aí, trabalhando nessa parte, você chegou a criar a Ventura, o Grupo Ventura, que daí é a Ventura Academy, e a Ventura, o nome é? Ventura Enterprise Risk Management. Pois é, veja, passei por várias experiências na minha vida, sempre ligado à questão de investigação de delitos praticados por meios eletrônicos. Certo. Até há muitos anos, 5 anos na questão de inteligência, de entender a cabeça do adversário, qual é a motivação do adversário, como é que o adversário ganha dinheiro. Então, as empresas estão sendo frequentemente invadidas, hackeadas, atacadas, mas não entendem quem é esse adversário. Então, trabalhei inclusive numa empresa americana que se dedicava a fazer isso, foi uma grande escola para mim. E hoje em dia, veja, já em 2016, eu comecei uma empresa de prestação de serviços que ajuda empresas aqui no Brasil a passar por um momento de crise. Ou seja, a empresa descobriu que teve espionagem, que teve vazamento de dados, que teve concorrência desleal, que sofreu concorrência desleal, foi vítima de fraude. Então, todos esses problemas acometem as empresas o tempo todo. E aí a empresa não sabe o que fazer. Então, nós somos contratados, e nessa operação de consultoria da Ventura Enterprise Risk Management, nós somos contratados para mitigar o risco depois que o impacto acontece. Então, é uma operação com vários peritos e especialistas em risco empresarial que ajudam a empresa a fazer essa contenção do impacto o mais rápido possível. E fazendo isso nos últimos 4 anos, nós percebemos que as empresas brasileiras não estão aptas a lidar com uma crise cibernética, a passar por um incidente cibernético. E aí eu te faço uma Porque elas não sabem nem onde começar, assim eu vejo. Convenhamos, vamos pensar um segundo aqui. Que empresa que sabe lidar com crime? Veja, as outras coisas que aconteciam com as empresas até recentemente, leia-se, incêndio, desmoronamento, alagamento, até morte de funcionário, na grande maioria das vezes, era tragédia. Sim. Mas hoje as questões cyber, vazamento de dados, fraude, concorrência desleal, não sei o quê, tudo isso, na grande maioria das vezes, tem dolo. Tem alguém fazendo alguma coisa errada. Entendi. Ou é um funcionário dentro da empresa que está querendo enriquecer ilicitamente. Certo. Ou é um concorrente que está atacando sabendo o que está fazendo. Então tem crime. E vocês fazem toda essa investigação? É óbvio que tem alguns limites que a partir de um determinado momento é a autoridade policial que precisa assumir aquele caso, mas nós ajudamos a empresa a montar um dossiê, por exemplo, para entender todo esse processo. Entender tudo isso que está acontecendo e saber o que entregar para a polícia, o que entregar para o juiz, se for, por exemplo, no civil, no trabalhista, o que levar para o Ministério Público, como se comunicar com o Banco Central, como lidar com os outros órgãos reguladores. Vocês, por exemplo, você deve perceber, existe um gap gigantesco entre a TI e o jurídico. Sim. Difícil essa comunicação. Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, como é que a gente entende exatamente o que aconteceu na TI para ajudar o jurídico a tomar os próximos passos? Claro. Então, essa é muito do trabalho do perito hoje. Né? Então, justamente porque a gente entendeu e viu que as empresas não estavam capacitadas a passar por esse problema, a gente está falando de um problema que em 2021 vai retirar da economia legítima global 6 trilhões de dólares. Meu Deus. Não são os dados aqui da Ventura, são os dados do Fórum Econômico Mundial. Nossa. 6 trilhões de dólares. Então, claro, tem muita gente ganhando dinheiro ilicitamente com isso. E o Brasil, isso. nesse cenário, comparado ao resto do mundo, está em, assim... Você pode calcular em uns 2% disso. É mesmo? Nossa senhora, é muito, cara. É muita grana. É. Então, as empresas brasileiras estão perdendo isso para os cybercriminosos. Certo. E elas precisam, obviamente, saber como reagir. Por isso que a gente abriu e começou a Ventura Academy, para
formar esses profissionais dessas empresas para saber reagir. Certo. Imagine, se no Brasil tem muita empresa, a gente vê isso em casos famosos, como foi o ano passado, o caso de um hospital no Rio de Janeiro, esse é um exemplo, né? Que muitos pacientes morreram não por conta da fumaça ou por conta do fogo, mas porque os funcionários não sabiam desconectar os aparelhos direito, desconectaram os aparelhos de muitos doentes. Essa história foi triste. Na verdade, é uma história absurdamente triste. Perceba, os pacientes morreram porque os funcionários estavam despreparados e no desespero desconectaram os aparelhos daqueles doentes que já estavam mal. Que é um protocolo completamente equivocado na resposta a incêndio, por exemplo. Então, se a gente vê que as empresas mal sabem lidar com incêndio, imagine um cyberataque. Nossa senhora, é outro mundo para eles. Né? Por isso que a gente precisa treinar esse pessoal. Hoje as empresas buscam você após o problema. Exato. E não existe uma maneira de prevenção para essas empresas, já de repente algumas técnicas, alguns modelos que vocês trabalhem para prevenir um cyberataque? O que você faz com risco? Você pode mitigar. Sim. E você. Então vamos lá. Você pode mitigar, você pode evitar. Como é que você evita o risco de fraude? Não tem um negócio. Fecha as portas. É verdade, Evitar é isso. Exatamente. Você pode aceitar, mas para aceitar você precisa provisionar, você precisa entender quanta grana você vai perder. Sim. Né? E uma dessas decisões, que é uma grande maioria das empresas toma, que é mitigar, você pode mitigar pela prevenção e pela reação. Tá. No caso do... e o último conceito, você pode transferir o risco, que é o caso da apólice de seguros. Tá. Né? Na questão cibernética é muito mais difícil, existem alguns produtos, mas esse é um outro assunto que daria horas e horas de conversa aqui. Imagino. Mas para mitigar, você pode mitigar pela prevenção e pela reação. Quem investe em cibersegurança hoje em dia nas empresas está muito mais olhando na prevenção do que na reação. E nessa prevenção, o grande problema é quando a gente fala de prevenção a incêndio, prevenção a desmoronamento e etc., a gente faz de tudo para que aquilo não aconteça. Certo. Tá? No caso da prevenção a um cyberataque, por mais que você faça tudo para que aquilo não aconteça, vai acontecer. Certo. Assim, é condição sine qua non. Por quê? Porque tem gente de fora extremamente aparelhada, motivada, com recurso, com tempo, que vai conseguir penetrar. Certo. Exemplo, exércitos. Você tem países hoje que têm exércitos cibernéticos dentro das suas estruturas do próprio exército, enfim, das Forças Armadas, que tem milhares de soldados lá tentando invadir empresas do mundo todo. Então, como é que você se protege contra um exército? Não consegue. E aqui no Brasil, não é nem tanto o lance do exército, etc., mas aqui no Brasil, o que a gente enxerga nas empresas que passam o tempo todo por esse tipo de problema, é que é o funcionário que está lá dentro, o insider. Aqui no Brasil, México também é assim. Tem muita gente de dentro da empresa que facilita a questão. Né? Tem o concorrente, concorrência desleal aqui impera pra caramba. Triste ouvir isso, né? Faz parte praticamente... A concorrência sim é uma prática legal do mercado, mas a concorrência desleal aí a gente já está entrando num nível que... O tempo todo. É triste, cara. Então, exatamente por isso, não dá para atuar com só esforços na prevenção quando a gente fala de incidentes cibernéticos. Legal. Que é um conceito que a gente vê, volta na questão do incêndio. Sim. Se você olhar hoje nas empresas, tem lá o extintor, tem o sprinkler, né? Então, o extintor não vai evitar que o incêndio aconteça, mas tem o extintor porque quando acontecer, pelo menos mitiga o impacto rapidamente. Sim. Na questão dos cyberataques, isso ainda é um pouco cinzento dentro das empresas. As empresas não estão preparadas a lidar com isso. Entendi. Vamos lá, agora entrando um pouco mais no assunto, já que você é um perito também em segurança, a gente está falando muito agora de segurança de informação, que é o LGPD, que vai entrar em vigor agora em agosto de 2020. Então, acho que existe muito assunto, é certo, não é certo, é errado, é não errado, vantagens, desvantagens. A gente queria entender um pouquinho mais, então, trazer um pouco para o nosso cenário o LGPD. Como que está sendo interpretado? Quais são as visões que você tem do LGPD, do ponto de vista empresarial? Como as empresas têm que se adaptar a isso? Claro. E, além disso, também ver as vantagens e desvantagens em cima desse cenário. Segurança, a gente veio do papo de segurança, né? Eu quero fazer um paralelo rápido sobre isso. Claro, fica à vontade. Segurança da informação tem sido uma questão que as empresas vêm tratando já há décadas.
Tem muita empresa que está pensando assim, a gente vê isso na prática no dia a dia. Eu já invisto bastante em segurança, então não preciso me preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa é um programa de mitigação de riscos focado em cibersegurança e outra coisa é um programa de privacidade. Segurança é uma coisa, privacidade é outra, sem dúvida. E eu tenho um paralelo interessante, uma figura que você vai gostar. Pense no Papa dentro do Papa Móvel. Tá. Você pode dizer que ele tem segurança? Não. Tem, um pouquinho ele tem. Mas assim, enfim, tudo bem, vai. Vou mudar para você. Pode dizer que ele tem alguma segurança? Tá bom. Sim, tem. E privacidade? Nem um pouco. Então a gente precisa mostrar isso para as empresas. Cuidado, não é porque você tem uma equipe de cibersegurança, não é porque você tem um budget de cibersegurança que você já está automaticamente adequado na Lei Geral de Proteção de Dados. É que eu acho que existe a visão também da segurança da informação, que a gente fala da informação que é da sua empresa, mas hoje a gente está lidando numa era de dados, zilhões de dados a todo momento, que eu estou lidando com dados de pessoas, de empresas, de comportamentos. Então eu entendo esse paralelo que você faz, acho super relevante também, porque existe a segurança que as empresas já atuam, mas a gente tem que olhar para essa outra segurança também. E aí quando a gente fala de segurança da informação, no mínimo a gente está falando da disponibilidade do dado, sim, da integridade do dado e da confidencialidade do dado. Certo. O que a gente tem percebido aqui no Brasil é que o budget de segurança, que muitas vezes, infelizmente ainda no Brasil, muito dessa área de segurança da informação, muito da prática de segurança da informação, ainda está internalizada dentro da área de tecnologia da informação, o que é um erro muito grande, na minha opinião. Certo. Né? Mas a gente pode chegar depois disso. A gente vai chegar nesse assunto depois a gente pode também. explorar isso. Mas quando a gente olha o que eles têm feito, que as empresas têm feito no ponto de vista de segurança, eles têm feito de tudo para que a disponibilidade seja sempre 99,9999%, para que a integridade seja... Tem uma das ameaças que tem mostrado para as empresas o quão importante é o lance da integridade é o ransomware, né? Ou seja, é um vírus de computador que trava o acesso a todos os arquivos da empresa e a empresa tem impacto de interrupção de operações. Ninguém consegue trabalhar. E aí finalmente se ligaram, eu preciso ter uma política de backup íntegro, de backup forte, quero dizer, né? De modo que se eu for atacado por ransomware, o meu backup de algumas horas atrás pode assumir e eu não preciso pagar o resgate lá para o criminoso de alguns bitcoins para poder voltar e ter acesso aos meus dados. Certo. Então veja, disponibilidade, a nuvem veio ajudar bastante. Com certeza. A pessoa lá da limpeza não vai mais desconectar o servidor, né? Não, chega disso, né? Acabou. Então o dado está lá na nuvem. A integridade, a nuvem também ajuda bastante. Eles têm políticas de backup, disaster recovery para a questão da disponibilidade, enfim, tem muita coisa nesses dois. Mas e a confidencialidade? Então a confidencialidade dos dados, que vem sendo comprometida há muito tempo, agora está sob olho e sob ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, de tudo isso que permeia a questão da privacidade. Porque muitas vezes a própria empresa não quer comercializar aquele dado, porque muita gente está olhando a questão da Lei Geral de Proteção de Dados como se as empresas fossem o grande diabo, sabe? O grande bicho grande papão, vilão, né, o grande dessa história, vilão que está comercializando. Isso acontece com certeza. Mas tem muitas vezes, e a gente vê isso nos nossos clientes, que as empresas sofrem um incidente de vazamento de dados e foi porque alguém lá da área de desenvolvimento sem querer subiu um arquivo para um lugar onde não deveria, um bucket desprotegido, enfim, ou, sabe, numa questão até ingênua, sabe? Uhum. E nesse momento, por quê? Porque não existe uma grande preocupação com a confidencialidade dos dados. Veja, que empresa aqui no Brasil que tem uma prática bem estabelecida de classificação da informação, que é o começo de tudo? Exemplo, você abre um e-mail, vai mandar um e-mail para o financeiro dentro da empresa e você classifica aquilo como confidencial, como sensível, como informação pública ou interna. Uhum. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil. A gente não tem essa cultura mesmo. Níveis de clearance dentro da empresa. Mesmo, cara. Não temos. Então, se a gente já começa praticamente sem classificar a informação, como é que a gente vai se preocupar com a confidencialidade desses dados? Entende? Então, entendi. É isso que está cada vez mais sob a ótica, inclusive, da legislação. Legal. E essa questão, então, que você falou, você acha que a gente vai chegar até agosto? A gente vai conseguir, já que a gente está tão no começo, assim, começo da proteção, das pessoas se preocuparem, hoje o assunto está vindo à tona, e a gente está falando num período até agosto, a gente está em fevereiro hoje. É um período curto para fazer uma readaptação desse processo para as empresas. Acredito que muitas empresas já vêm olhando para isso pautado pela GDPR, que é muito próxima, né? Depois você acha que é até legal você falar isso, claro. Mas ainda assim a gente tem algumas peculiaridades aqui,
que eu acho que se você puder falar também as diferenças também de lá para cá. Com certeza está todo mundo falando a mesma coisa agora, né? Tipo, olha, estamos em fevereiro, a Agência Nacional de Proteção de Dados não foi formalmente constituída com os seus membros e etc. Tudo isso é verdade. Sim. Mas eu acho, na minha opinião, de novo, né? Eu acho que as empresas que estão olhando só para a vigência plena da Lei Geral de Proteção de Dados a partir de 16 de agosto, Tá. ou seja, que eles precisam se adequar e cumprir a lei só para não serem multados ou para não sofrerem as sanções, não estão enxergando o que está acontecendo no movimento global. E aí, fazendo um paralelo com a GDPR. Grandes empresas que já estão compliant à GDPR desde maio de 2018 já estão pedindo que os seus fornecedores apresentem os certificados de que eles estejam em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, para que eles possam fazer negócio com eles. Então, no fim do dia, o que a gente está percebendo aqui no Brasil, quem já está se adaptando, ou já se adequou, ou já está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo ainda sem a vigência plena, isso está se transformando num diferencial competitivo perante os competidores deles. Por quê? Porque para fazer negócio com o pessoal da Europa, você já vai ter que estar adequado. Agora, principalmente na Califórnia, a mesma coisa. Já há poucos meses entrou em vigor, em vigência plena, a Lei de Proteção de Dados do Estado da Califórnia. É que lá eles fazem por estado também, né? Tem essa diferença. Exato. Mas isso demonstra, inclusive, olha o tamanho da economia da Califórnia. Quem que não faz negócio, imagina, qualquer empresa de tecnologia hoje que faz negócio com a Califórnia está cheio. Então, se eu faço negócio com a Europa, é GDPR. Se eu faço negócio com a Califórnia, é a lei estadual de lá. Então, é praticamente uma força de mercado, não necessariamente uma força regulatória, percebe? Então, quem está deixando... tem muita empresa, isso é verdade, você tem razão. Tem muita empresa que está esperando. Será que vão prorrogar ou não a lei para eu começar? Tem muita empresa, porque ainda o prazo é curto, não tem a agência... Qual é o nome da agência? Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ainda não sabe quem vai estar lá dentro, então tem muita dúvida ainda em cima disso. Tem uma questão muito importante, que a Agência Nacional de Proteção de Dados tem que estar formalmente constituída com os seus membros para que eles comecem a educar o mercado de quais são os parâmetros. Perceba, a lei ela é uma base, obviamente, eu não sou advogado, mas convivo com muitos deles, né? E a gente percebe que a lei é um começo, mas depois quem vai ditar uma série de regras, né? Qual é o critério da multa, se eu vou aplicar sanção no caso A ou B, eu vou te dar uma advertência. Obviamente que tudo isso já está previsto em lei, mas muitos desses parâmetros vai ter que ser educado. A gente quer, inclusive, né? Eu tenho muita vontade que a Agência Nacional de Proteção de Dados seja orientativa, tenha uma postura propositiva. Fundamental. É claro que sim. Isso seria fundamental. Ou seja, oriente primeiro para multar depois. Mas a primeira coisa que eu te pergunto, é essa a cultura que a gente tem no Brasil? Nem um pouco. E a vantagem onde as pessoas ganham em cima disso? É isso que você vê na rua, né? Tipo, a CET primeiro orienta para depois multar, né? Exatamente. Não é o que eu vejo no dia a dia. E a segunda questão importante que a gente precisa falar, o que está... Nada contra a CET, inclusive. Mas o que tem acontecido, inclusive, na Europa, né? Se a gente olhar na Europa, nos Estados Unidos, o movimento é de multa e depois a gente conversa. Não é só uma característica da cultura brasileira, isso e aquilo, não. Então, por quê? Porque muitas agências regulatórias, os conselhos nacionais de proteção de dados dos países lá da Europa, estão fazendo um statement, sabe? Tipo, estão mostrando pelo exemplo do tipo, não vamos conversar muito, eu fiz uma inspeção. Tem muitos casos, muitas empresas que não tiveram vazamento de dados, não tiveram qualquer tipo de incidente, mas tiveram uma inspeção voluntária da Agência Nacional de Proteção de Dados daqueles países. E aí, você falhou em demonstrar práticas básicas de segurança. Você tinha aqui algumas vulnerabilidades. Você acha que no Brasil a gente vai chegar nesse nível de ter uma avaliação, ter uma auditoria, digamos, nesse sentido? Esse é o grande medo que eu tenho, primeiro, enquanto empresário e como prestador de serviços de empresário. Então, hoje, obviamente, nesse trabalho de atender em momentos de crise, hoje a gente tem a confiança de muitos empresários. Sem dúvida. E eles perguntam, o que você acha, né? E esse é o meu medo, cuidando dos interesses deles. O meu grande medo é que essas denúncias, veja,
A primeira multa de Portugal foi porque o Sindicato dos Médicos da Zona Sul fez uma denúncia no seu próprio blog dizendo que o hospital, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, não seguia algumas práticas de segurança, denunciaram que quem não tinha o perfil de médico podia entrar e ver os dados do paciente, mas era uma denúncia de um blog de 6, 7 parágrafos só. E isso motivou uma inspeção do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Entendi. Que foi lá, né, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, agora CNPD, foi lá fazer a inspeção e verificaram que efetivamente quem não tinha o perfil de médico podia entrar no prontuário do paciente, que existiam acho que 800 e tantos usuários na rede, mas só tinha 296 médicos colocados, certo. Alguma coisa assim lá no negócio. Então, são vulnerabilidades, perceba? Mas, cara, toda empresa tem vulnerabilidade. Mas eu não tenho dúvida disso. Ponto. E principalmente no Brasil, porque eu estou entrando nesse assunto de LGPD desde o começo do ano, assim, que eu comecei a me aprofundar um pouquinho, entender um pouco mais isso. Por isso que eu acho que trouxe esse tópico para a gente falar com um especialista já, que é super legal, inclusive coautor deste livro, que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Manual de Implementação. Tá vindo mais 2? Estou escrevendo mais 2. Pô, que legal. Então o que acontece? Que eu vejo. Cara. Eu imagino. Nossa, tô adorando, isso é incrível. Cara, gerar conteúdo. Putz, isso é maravilhoso, né? Porque essa frente não tem conteúdo bom no Brasil, convenhamos, né? Concordo. Do conteúdo que tem disponível para o que a gente precisa nessa questão de cibersegurança, principalmente mitigação nessa área, né? Mitigação de risco empresarial e etc. Já quase não tem conteúdo disponível. E do conteúdo disponível, talvez 2, 3% seja bom. Exatamente. Então tem até um dever social de gerar coisa boa, porque a grande maioria das coisas... Eu dou muita aula em muitas escolas. E muitas vezes os meus alunos me perguntam, que tipo de literatura você indica e tal. Cara, invariavelmente eu vou acabar indicando coisas escritas, inclusive em inglês. Mas a maioria das referências que eu peguei também foi da GDPR, para entender um pouco mais. Já que falaram que existia uma similaridade e tudo mais, só que a gente estava trazendo com o perfil brasileiro alguns adendos específicos para o Brasil, falei, deixa eu entender um pouco lá fora também para ver o que acontece. É isso. E uma dúvida que eu vejo bastante, vou trazer algumas dúvidas que me surgiram, que eu acho que seria super legal você responder também. Prazer. Por exemplo, hoje a gente sabe que a gente não trabalha só com a nossa base de dados. Você tem base de dados de terceiros junto a você. Sim. Como seria essa relação, por exemplo, de eu trabalhar com uma base de dados e uma base de terceiros? Eu sou corresponsável se alguma coisa, informação do meu terceiro vazar? Não sou, queria entender um pouco essa dinâmica. Com certeza. De novo, você vai ouvir isso de um cara que não é advogado. Sim, tá? mas é super legal o teu ponto de vista. Eu tenho estudado muito isso, obviamente, porque no nosso atendimento a vários clientes, presidentes de empresas, diretores, enfim, até donos de empresas familiares, eles também estão com as mesmas dúvidas. Tem advogados extremamente competentes, mas isso é uma coisa muito interessante da Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. A grande maioria das outras leis, o advogado dá conta sozinho. Esta daqui, você precisa de alguém que entenda de TI, de segurança, de risco, de incidentes, percebe? Então, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é um exercício multidisciplinar no fim do dia. Certo. Então, veja, você me perguntava, tudo tem um conceito básico que é quem é o controlador do dado, né? Isso é muito importante. Que inclusive existia uma profissão, né, que já está vindo, que é o controlador do dado. Essa é do DPO, o encarregado. O encarregado. Isso. Tá. Mas então qual é a diferença também? Uma base de dados tua, por exemplo. Né? Vamos supor que você tem um site do Datalogando e as pessoas se inscrevem no teu site para receber notícias e tal. Certo. Você vai tomar as decisões sobre o que fazer com aquele dado dali para frente. Tá. Se você quiser apagar, você apaga. Se você quiser destruir, você destrói. Esse é como funciona hoje. Certo. Tá? Então você é classificado a partir daquele momento, porque o cliente deu o dado dele para você. Certo. Então você é o controlador. Tá. Você pode usar uma empresa de nuvem para hospedar esses dados, por exemplo. Aí você vai ser o operador. Tá. O dado é do titular, o dado nunca vai deixar de ser do titular, mas ele confiou esses dados a você e você está precisando usar um terceiro para muito provavelmente deixar esse dado, hospedar esse dado, tratar quem vai tratar e etc. Mas quem controla é você. Tá. Então você vai ser, na grande maioria das vezes, responsável pela maioria dos problemas. Eu seria o DPO nesse caso. Não, aí você, no Datalogando, que é uma empresa, você precisa apontar um encarregado. Que é o equivalente à figura do Data Protection Officer da Europa. Então, esse encarregado é quem vai fazer a ponte, quem vai se comunicar com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Entendi. Quem vai precisar mandar o Data Protection Impact Assessment, quem vai ter que se comunicar, ou seja, porque tem uma série de ritos, né? Se você implementar um novo processo, precisa comunicar, etc. E tudo, por isso que agora está bombando tudo quanto é livro, conteúdo sobre isso, porque as empresas precisam se adequar, né? E nesses processos... Estamos correndo atrás do rabo, dá para dizer isso, porque agora que já vai ser esse ano e muita
Eu, particularmente, estou atrasado, porque eu fui começar a ver no começo do ano. Não, entendeu? E isso que você está inteirado, sabe, conhece, estamos gerando conteúdo sobre isso. Mas eu vivo perguntando para os meus amigos empresários, você tem empresa de transportes e tal, não sei o quê. Já ouviu falar da Lei Geral de Proteção? Não. Pergunta médicos, do consultório médico que tem 4, 5 médicos, que fatura muitos milhões de reais por ano. Já ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Sabe? Então, assim, clínicas de estética que estão faturando muita grana, que tem muita foto, muita coisa, dados extremamente sensíveis. Já ouviu falar de Lei Geral de Proteção de Dados? Ninguém ouviu, é isso que eu achei engraçado, cara. Então, sim, você é muito responsável enquanto controlador, mas também você é responsável enquanto operador. Então, se acontecer qualquer problema dos dados, a responsabilidade é dividida nesse caso. E é interessante, sim, o controlador, na minha visão, tem bem mais responsabilidade, mas não é por isso que enquanto você é operador vai deixar de lado. E eu gosto muito da tua pergunta, porque você diz, se acontecer algum problema, tem que tomar cuidado, que era isso que eu estava dizendo antes. Entendi. A gente está se preocupando com pós, depois que aconteceu o problema. É verdade. Tem um site, chama enforcementtracker.com, que mostra como as multas e as outras sanções estão sendo aplicadas no território europeu. E você vai ver esse eu vou colocar na descrição também aí para coloca, mais porque fácil. É muito importante para o pessoal estudar isso. Vai ter casos, sei lá, um hospital da Holanda, sei lá, esse cara talvez tenha tido um vazamento de dados, e aí aconteceu o problema, aí a agência vai lá e multa. Mas aí você vai ver uma outra empresa na Romênia, por acaso no leste europeu, não quero dizer muito com isso, né? Mas que sofreu uma inspeção do nada. Entendi. E encontraram umas vulnerabilidades e montaram. Olha isso, cara. É assustador para o empresário. É assustador mesmo. Por quê? Porque você pode ter o sindicato que denuncia, o funcionário que saiu bravo com a empresa denuncia, o sócio que brigou com o sócio denuncia. Imagina. É verdade, isso é bem complicado. Uma outra dúvida que também, eu, conversando com pessoas, eu estou trazendo essas dúvidas que eu acho que é legal para a gente fazer essa geração de conteúdo de diferentes áreas. Por exemplo, se a gente estiver lidando hoje com a área financeira, hoje a área financeira é uma das que tem principais modelos preditivos para tudo, para geração de crédito e tudo mais. Eu peguei um crédito com você, que é meu banco e tudo mais, você me deu o crédito, acabou que eu não paguei o crédito. Passou-se alguns anos, a minha informação que eu tinha com você foi vendida para um terceiro. E essa pessoa passa a me cobrar. Isso vai ser permitido? Quem vendeu? Eu vendi? Porque assim, tem um banco hoje que vende a dívida, digamos assim. Vende a dívida para uma outra terceira para ele fazer aquele processo de cobrança com você. Verdade. Como é que vai ser esse processo? Acho que nunca ninguém te perguntou isso, seria uma curiosidade que eu teria. É um belo desafio, vamos lá. Primeiro que, só dando um passo para trás, os bancos já estão lidando com uma temática muito importante. Qualquer entidade inserida dentro do sistema financeiro nacional já está hoje com a 4658 do Bacen, que tem tudo a ver, fala sobre segurança da informação, e já tem uma porrada de coisa que está porque a Lei Geral de Proteção de Dados tem uma seção que fala das boas práticas de governança. Né? Então, justamente para falar para as empresas que elas precisam adotar isso e etc. Mas se você está dentro do sistema financeiro nacional, seja pela 4658, seja por uma série de outras normas e regulações, enfim, do próprio Banco Central, você já está, em tese, você já está preocupado com isso faz tempo. Mas falando um ponto da governança, que assim, as grandes empresas que têm muitos dados e muita fonte de dados também já estão trabalhando governança, na minha percepção, muito bem. Com certeza. Eu acho que isso daí já é um ponto positivo, digamos. Não sei se muito bem, mas sim. Mas assim, o que eu vejo, por exemplo, bancos já estão trabalhando governança, ou deveriam, mas a postura e a maturidade em segurança da informação que os bancos têm, a gente dificilmente vê em outros setores da economia. Você tem toda a razão. Concordo. Né? Mas voltando, então, nesse caso, se eu vendi aquela dívida, eu posso vender a dívida, mas eu ainda estou responsável pelo teu dado. Eu ainda, por muitos anos, vou ter que ficar responsável, por exemplo, a responder os processos que você, enquanto titular do dado, pode me pedir. Processos administrativos. Exemplo, exclua, destrua meu dado. Isso é um assunto que por si só dá muita polêmica. Sim. Por quê? É por isso que eu trouxe. Acho que a gente está falando mais de 60 milhões de brasileiros endividados. Então a gente entrar nesse cenário é super legal também, a gente entender como vai funcionar. Exato. E aí você pode pedir para eu excluir o dado e eu posso me negar a excluir porque eu tenho uma obrigação a cumprir. Por exemplo, tem a questão da dívida, eu preciso ter o teu dado para poder te cobrar. Sim. Tem a questão da obrigação, existem outras legislações que vão me forçar a manter esse dado. O próprio Banco Central tem que guardar, se não me engano, são 20 anos que eu preciso guardar isso e etc.
etc. Tá. Então, tem muita coisa ainda que não vai dar todo esse poder para o titular, mas eu vou continuar sendo o controlador do dado. Legal. Eu posso vender aquela dívida, se eu não me engano, ele vai ficar na figura de operador daquele dado, Certo. mas eu vou ser sempre o controlador desse dado. Então, entendi. e essa figura realmente é um negócio que muita gente tem muita dúvida. A gente que dá muita aula o tempo todo tem esse tipo de situação, até mesmo porque a gente no automático, enquanto empresa, já quer cheirar onde é que eu posso ser sacaneado com isso, né? Exatamente. Exemplo, né? Pô, destruo o dado da minha dívida, eu não te devo mais. Exatamente. Né? Eu não queria chegar a esse ponto, mas acho que deve ter muita gente pensando, agora ele não pode me cobrar, porque a minha informação é do banco, não é dessa pessoa. Já está se falando de advogado de porta de data center. Essa eu tô louco para ouvir agora. Não, por quê? Porque vamos lá, né? Vai ter uma série de empresas que, assim, a gente aposta que não vão ter nem condições, por exemplo, né? Bruno, você põe teus dados, não vou sem nomear uma empresa X ou Y aqui, mas num site grande, que por acaso pode te oferecer um software as a service lá, que te cobra, sei lá, R$20 por mês, certo. Imagine qualquer coisa. E você vai usando, chega num determinado dia, você pede, esse é um direito do titular, quero saber todos os dados que você, empresa, tem sobre mim. Só que a gente já sabe que a gente vive na era que onde esses negócios digitais fazem um estudo do teu dado. Não, veja, o dado que você fornece, comparado aos dados que eles têm sobre você, de behavior, né, de comportamento, sim, do que você consome, com quem, muitas vezes até questões de privacidade, se você indicou o site para outra pessoa que pelo tracker viu que a outra pessoa entrou, sim, porque você indicou, então você fala com essa pessoa, sabe essas coisas? Sim. Eu duvido que essas empresas tenham condições de efetivamente passar um dossiê completo, detalhado, exato, de tudo que eles têm sobre você. Talvez seja uma coisa do tipo, eu finjo que é isso, você finge que entende, que é o que eu falo, inclusive, muitas vezes, na questão da destruição do dado. Perceba, quando a gente fala de destruir os dados, destruir mesmo, sem possibilidade de recuperação, meu Deus, isso é um trabalho gigante para as empresas. Isso é verdade. Por quê? Porque muitas áreas de TI das próprias empresas nem sabem onde está o dado. Por quê? Porque faz um backup do provedor da nuvem, um disaster recovery, etc, etc. Porque, o Bruno pediu para excluir o registro dele. Beleza, eu vou automaticamente destruir, fazer o wipe, sabe, fazer irrecuperável aquele processo. Não, acho que vai ser um negócio meio pro forma e tal. Mas, de novo, vai ser uma opinião pessoal, isso não é a opinião da aventura, etc. Não, mas esse é o ponto mesmo, entender de você que está estudando bastante sobre isso, escrevendo sobre isso, que a gente quer entender um pouquinho mais. É um pouco polêmico. Uma outra pergunta curiosa também que eu tenho é assim, hoje a gente lida, o Brasil tem diversas multinacionais, né? Então a gente está falando de dados ao redor do mundo, vindo para cá, vindo para lá e tudo mais. Tem um capítulo, inclusive, sobre transferência internacional de dados. Então, essa curiosidade, acontecendo alguma informação aqui e lá fora, por exemplo, a gente usando informações lá fora, de quem que é a responsabilidade? Da Europa? Da Lei Geral de Proteção de Dados ou da GDPR? Da mesma forma que tem o dado lá do europeu que a gente tem que cuidar, e aí tem uma questão muito interessante, né? E isso, de novo, são os advogados que conhecem bem disso, eu vou falar só o que eu ouço no dia a dia, tá? Mas, por exemplo, se você tem o dado de um europeu na tua base aqui, você pode ser responsabilizado pela GDPR, etc. Eles podem te responsabilizar nesse caso? O que eu tenho ouvido dos melhores advogados nessa questão no Brasil é que se você tiver um dado, dois dados, etc., não, mas se você virou o teu negócio para a Europa, exemplo, você disponibilizou o teu site também em alemão, porque os caras podem vir e vão comprar. O teu gateway de pagamentos aceita transações oriundas da Alemanha. Então, você já sabe que você está disponibilizando o teu negócio digital para o território europeu. Então, aí sim. Entendi. Agora, você está do nada lá, você tem 99,9% da tua base é de brasileiros, de repente um alemão viajando no Brasil, foi lá e fez uma compra. Aí você não tinha como saber também, né? Entendi. Então, Entendi. Não é que não tinha como saber, mas você não vai preparar todo o teu business para ser GDPR compliant, mas é que agora não sobrou muito outra, né? Agora você vai ter que ser LGPD compliant, agora vai. Né? Então, isso é de alguma forma ou outra, você vai precisar se adaptar. Verdade. E uma última pergunta, também que seria super legal. A gente está falando diversas dúvidas e tudo mais, e a gente está vendo muita desvantagem para as empresas que tem que se preocupar mais, tem que criar um novo cargo lá dentro, uma pessoa responsável pelo dado. Sim. Quando a gente fala do ponto de vista de vantagens, aí vem um desafio. Veja,
muitas empresas o primeiro impacto realmente é esse, né? Putz, agora eu vou ter que gastar um dinheiro para adequar a empresa, isso e aquilo e tal, né? Como faz disso uma limonada? Primeiro, se os dados são um novo petróleo, que é o caso, né? Você precisa entender que isso é um novo tipo de jogo e realmente isso estava realmente desvairado, desregulamentado, vários escândalos que aconteceram, desde Cambridge Analytica e uma série de outras coisas. Então, até o Facebook ano passado teve problema do vazamento. Mas é óbvio. E sempre vai. E não é só Facebook, enfim, estamos falando de uma série de empresas gigantescas que já estão faturando muitos e muitos bilhões e bilhões e bilhões de dólares com isso e de repente tomaram lá uma multa e etc. E acho que essa é uma forma do pessoal colocar uma nova regra do jogo, do tipo, você quer jogar nos dados são um novo petróleo, da mesma forma que você tinha que respeitar as regras do petróleo, agora você tem que respeitar as regras dos dados. Então justamente como eu acho que não tem como fugir disso, quem se adapta, quem segue essa filosofia do privacy by design, o privacy by default, os teus processos, teus produtos já nascem levando em consideração a privacidade do teu cliente, eu acredito que tem inclusive um diferencial competitivo. Por quê? Isso é bom ouvir. Porque as pessoas começam a colocar a privacidade como algo que tem valor. Que a gente não tem muito essa cultura no Brasil. Sim. A gente está começando a ter essa cultura agora. Mas se você perguntar para um europeu, a privacidade do europeu sempre valeu. Né? A privacidade do americano, talvez até um pouco menos, mas sempre teve um valor. Tanto é assim que em grandes fabricantes de telefone, no caso da Apple, é muito isso. Né? Então o pessoal acha que o iPhone é muito caro por conta do hardware. Não, é caro por conta do software, o iOS, a forma, toda aquela segurança e aquela questão. Né? Quando aconteceu o caso do atirador de San Bernardino, que a Apple se negou a dar uma porta dos fundos, uma entrada lá no celular, né? O FBI pegou lá o celular do atirador, do terrorista, e pediu para a Apple, por favor, me mostre uma forma de eu desbloquear aqui a tela dele que eu preciso ver o que tinha dentro do celular. E a Apple disse, cara, não tem porta dos fundos na nossa tecnologia e, historicamente, as empresas de tecnologia sempre criaram essas portas dos fundos para poder ajudar as agências governamentais americanas, principalmente a comunidade de inteligência, a poder prever contra terrorismo e etc. Mas a Apple, de muitos anos para cá, tomou uma postura diferente. Cara, não tem porta dos fundos, não tem backdoor, não interessa se é para o governo americano, para quem que é, eu vou respeitar a segurança e a privacidade dos meus usuários. Entendi. Ninguém vai invadir a privacidade do meu cliente, no matter what, não importa se é, sabe, a polícia de São Paulo, a polícia dos Estados Unidos, não tem. Então, essas grandes empresas, que por acaso são as maiores do mundo, sim, já estavam percebendo há muitos anos que existe valor, diferencial competitivo em respeitar a privacidade dos clientes. Entendi. Então, acho que as empresas brasileiras que levarem isso em consideração e souberem vender isso como diferencial competitivo, vai ser uma vantagem. Pode, inclusive, impulsionar o seu próprio business principal. Muito bom ouvir isso. Você tocou um assunto, eu ia ser a última pergunta, mas agora me lembrei dessa. Da polícia. Por que a LGPD não vai funcionar no Brasil? Talvez para questões de polícia, investigação, essa frente ela não vai funcionar ou ela também vai funcionar como nos Estados Unidos? Eu acho que, veja, vamos lá, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um aspecto muito menos criminal do negócio, né? Então, existem leis específicas no âmbito criminal, a própria lei da Carolina Dickmann foi um começo nesse sentido, né? Onde tenta criminalizar a invasão de um dispositivo e etc. Tem uma série de probleminhas técnicos com relação a isso, mas isso também é para outro vídeo. Tá. Mas existem algumas iniciativas no âmbito criminal justamente para ajudar as forças policiais a fazer o trabalho deles, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, no entanto, eu adoro essa pergunta porque a gente vai no âmago de como as empresas estão adotando isso. Aqui, com a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas precisam, inclusive, se preparar a saber responder a um incidente. Entendi. Um dos critérios da valoração da multa, ou seja, se eu vou te multar em 500 mil ou em 50 milhões, é como a empresa adotou as boas práticas da governança, se preparou para fazer aquilo, se treinou os seus funcionários, se aplicou tecnologia suficiente, se tinha os processos.
E responder a um incidente, por exemplo, vazamento de dados. Tá. Então, vazam os dados, vamos bater na madeira que não aconteça, Por né? favor. Mas vazam os dados lá do Datalogando. Porque vai ser bem caro, né? Mas vamos supor que vazem os dados do Datalogando. Se acontecer esse vazamento de dados, o que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai levar em consideração na hora que você... Primeiro, quanto tempo você demorou para notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados? A notificação tem que ser feita. Tem que ser feita. E a lei diz em prazo razoável. E isso é terrível. Prazo razoável para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. A GDPR fala em 72 horas. É mais objetivo. Entendi. Mas com certeza vai chegar um... Tem que chegar. Esse é um dos motivos para que a gente precise da Agência Nacional de Proteção de Dados. Sim. Pessoal, Agência Nacional de Proteção de Dados, o que é um prazo razoável? Você pode me explicar, por favor? Né? Mas enfim, esse é outro ponto. Então, se você tem que notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados, você tem que notificar qual é a extensão do dano. Como é que você sabe qual é a extensão do dano? Você pode ter 1 milhão de pessoas inscritas no canal, mas talvez você só vazou dados de... Veja, você enquanto empresário, uma coisa é vazar registro de 100 pessoas, é ruim, mas uma coisa é de 100 pessoas, e outra coisa é de 1 milhão de pessoas. Sem dúvida. A extensão do dano é completamente diferente. Então, como é que você sabe se vazou 100, se vazou 1000, se vazou 1 milhão? Você precisa fazer a resposta ao incidente já tendo uma prática de perícia. Você vai ver onde estão as evidências, os logs, por exemplo, só bem amplo, sem a gente mergulhar tecnicamente. Aqui encontrei as evidências de que só vazaram tantos registros, e por acaso o endereço IP que fez isso está aqui, etc. Então você vai estar muito mais preparado, inclusive, a levar isso para a polícia. Entendi. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não entra muito na questão, não entra quase nada na questão criminal, no entanto, vai ajudar as empresas a elevar a sua postura e poder levar isso para a polícia, porque eu acompanho hoje muitos e muitos casos onde a empresa sofreu um incidente, não sabe nem o que fazer. Entendi. Eu vou lá, imagina, tem muito empresário que vai com seu advogado na delegacia e fala, olha, tive um vazamento de dados. O que aconteceu? Não sei, o pessoal da imprensa me ligou. Eles não são perito também nisso. Não sou perito, não contratei o Montanaro. Tá vendo? E aí, o que eu faço? Aí o delegado, o escrevente, enfim, o escrivão, quem atender lá, o policial, vai dizer, não tem o que fazer. Você precisa me mostrar alguma coisa. Não, mas aqui o repórter me ligou, falou que tinha um vazamento de dados, ou me ligou uma empresa de prestação de serviços. Acaba sendo muito superficial também, Tem empresa ligando tem empresas de prestação de serviços de segurança de informação que liga e fala, encontrei um vazamento de dados seus na Dark Web. Tem essa Dark Web também. Dark Web. E daí, cara? Saca? E aí, o que eu faço? Nossa, é verdade. Então o empresário está perdido. Com certeza. Montanaro, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Adorei o bate-papo. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Foi um puta prazer ter você aqui. Cara, eu fico honrado com essa oportunidade. Desejo todo sucesso. Muito obrigado. E conte sempre conosco. Obrigado. Gente, obrigado. Até a próxima.